O cenário não era apenas hostil. Era um insulto aos sentidos de quem nasceu sob o sol do Equador ou do Trópico de Capricórnio. Novembro de 1944. A região da Emília-Romanha, na Itália, havia se transformado em um cemitério de lama, gelo e esperança. Ali, nas dobras escarpadas dos Apeninos, o inverno europeu não era uma estação, mas um inimigo tão letal quanto as divisões de infantaria da Wehrmacht. O vento, que os italianos chamavam de tramontana, soprava das geleiras do norte, atravessando as fardas de lã de baixa qualidade que o governo brasileiro, em sua pressa burocrática, havia enviado para os seus soldados. O silêncio das montanhas era pontuado pelo eco seco dos disparos de artilharia ao longe, e mais próximo, por um som que se tornaria a pulsação da Força Expedicionária Brasileira, o ronco agudo, persistente e quase obstinado do motor Go Devil. Era o Jeep Willys MB, uma máquina que no papel era um veículo de reconhecimento leve, mas que nas mãos dos nossos pracinhas estava prestes a ser rebatizada pela coragem e pelo improviso. Mas para os tedescos, os alemães que ocupavam as cristas táticas de Monte Castelo e Castel Nuovo, o que eles viam através das lentes de suas ópticas Zeiss era motivo de escárnio. O general Friedrich von Senger und Detterling, um veterano condecorado, aristocrata da guerra e comandante do 14º Corpo Blindado alemão, observava o avanço da FEB com um desdém técnico. Para a mentalidade prussiana, a guerra era uma ciência de precisão, de logística fria e de superioridade tecnológica. Eles tinham os tanques Tiger, com sua blindagem impenetrável. Tinham a MG-42, a serra de Hitler, que cuspia 1.200 tiros por minuto. E o que o Brasil trazia? Eles viam aqueles jipes pequenos, sem portas, muitas vezes sem capota para permitir uma saída rápida sob emboscada, subindo ladeiras onde nem mesmo as mulas italianas queriam passar. Os oficiais alemães, em seus relatórios de inteligência, referiam-se aos brasileiros como uma tropa exótica, desprovida de tradição militar europeia. Eles riam da forma como os brasileiros operavam suas máquinas, riam do que chamavam de exército de amadores. Eles não podiam imaginar que aquela lata velha, como alguns alemães ironizavam, carregava o único combustível capaz de vencer uma guerra de extermínio, a humanidade. Para entender a grandiosidade do que aconteceu, precisamos olhar para a máquina. O Jeep Willys era o triunfo da simplicidade americana. 4 cilindros, 60 cavalos, tração integral e uma capacidade de carga nominal de apenas 1/4 de tonelada. Mas o brasileiro, mestre na arte de subverter manuais, não lia especificações técnicas. Se o Jeep tinha 4 rodas e um motor que não parava nem sob 0 grau, ele seria usado até o limite da física. Os mecânicos da FEB, homens que muitas vezes aprenderam o ofício em garagens de fundo de quintal, no interior de Minas, São Paulo ou do Rio Grande do Sul, faziam milagres. Eles ajustavam os carburadores para queimar misturas de combustível duvidosas e instalavam suportes de arame farpado na frente dos veículos. Uma invenção brasileira para cortar fios de aço esticados pelos alemães através das estradas, destinados a degolar motoristas de jipes que viajavam com o para-brisa abaixado. Enquanto isso, a estratégia alemã na Itália entrava em sua fase mais cruel, a terra arrasada. Em sua retirada lenta e sangrenta em direção ao norte, as tropas nazistas confiscavam tudo. Se uma família camponesa italiana tinha uma vaca, ela era abatida para alimentar a Wehrmacht. Se restasse um saco de farinha, ele era levado. Os vilarejos ficavam para trás mergulhados na fome mais absoluta. Crianças, que os brasileiros chamavam carinhosamente de bambinos, vagavam pelas estradas com os ventres inchados e os pés envoltos em trapos, implorando por uma crosta de pão. O exército americano, aliado do Brasil, seguia protocolos rígidos. A comida era para os soldados, o combustível era para a missão. A não fraternização era a regra. Mas o brasileiro não foi feito para seguir regras que ferem o coração. A história que mudaria o destino do respeito entre as tropas aconteceu numa tarde cinzenta, em uma estrada secundária que levava a Montese.
Um comboio de oficiais alemães capturados estava sendo transportado para a retaguarda. Entre eles, um coronel da elite alemã. Um homem que acreditava fielmente na teoria da raça superior. Ele estava sentado na carroceria de um caminhão, observando um jipe da FEB estacionado perto de uma coluna de refugiados italianos. O jipe estava em um estado deplorável. A pintura verde-oliva estava quase invisível sob camadas de lama seca e neve fresca. O radiador soltava vapor e o motorista brasileiro, um cabo negro de constituição forte, estava com as mãos sujas de graxa e óleo. O oficial alemão comentou com o guarda brasileiro, através de um tradutor, que era uma humilhação para a ciência militar que o Reich estivesse perdendo para soldados que não sabiam nem manter a estética de seus veículos. Ele riu daquela lata velha brasileira que parecia carregar entulho na parte de trás, coberta por uma lona encardida. O general e seus oficiais esperavam que, sob aquela lona, houvesse munição, peças de reposição ou, quem sabe, o saque de guerra que eles próprios costumavam praticar. Mas o sargento brasileiro, no comando do veículo, com um olhar que misturava cansaço e uma dignidade inabalável, deu um sinal para o motorista. Eles não sacaram armas. Eles não gritaram ordens. O sargento simplesmente puxou a lona. O que aconteceu em seguida foi um choque térmico e moral. O cheiro que invadiu o ar gelado dos Apeninos não era de pólvora. Não era o cheiro acre do diesel. Era o perfume inconfundível, quente e quase sagrado de pães frescos. Centenas deles, empilhados até o limite da estrutura do Willys. O exército brasileiro, em um ato de logística improvisada e pura rebeldia humanitária, havia transformado o jipe, o símbolo da mobilidade militar, em uma padaria móvel. Enquanto os alemães roubavam para sobreviver, os brasileiros dividiam o que mal tinham. Aqueles pães não eram fornecidos pelo alto comando. Eram fruto do jeitinho brasileiro. Os pracinhas economizavam suas próprias rações, negociavam farinha com os suprimentos americanos e usavam fornos de barro construídos por eles mesmos na retaguarda para alimentar a população civil que o inimigo condenara à morte por inanição. O riso do oficial alemão desapareceu. O desdém foi substituído por uma expressão de confusão profunda e, pela primeira vez, uma sombra de dúvida. Ele via crianças italianas correndo em direção ao jipe, sendo erguidas pelos soldados brasileiros que, mesmo sem falar a língua, compartilhavam o pão e o sorriso. Naquele momento, a superioridade técnica alemã foi aniquilada pela superioridade moral brasileira. A lata velha da FEB, armada com pão e conduzida por homens que se recusavam a ser frios como o aço de suas armas, estava vencendo a guerra onde ela realmente importava, na alma das pessoas. E isso era apenas o começo, pois aquele mesmo jipe que o general alemão subestimou seria a peça-chave para manobras táticas que deixariam os estrategistas de Berlim de boca aberta, provando que o improviso brasileiro não era falta de disciplina, era excesso de inteligência. A guerra estava longe de acabar, e o que os brasileiros fariam com esses mesmos jipes nas batalhas que viriam transformaria o deboche dos alemães em um terror absoluto. Se você sente orgulho da história dos nossos pracinhas e quer saber como essa humanidade no metal se transformou em fogo e vitória nas montanhas de Montese, inscreva-se agora no Histórias de Máquinas Lendárias. Aqui, nós honramos o aço, mas nunca esquecemos o sangue e o pão que escreveram o nosso nome na história do mundo. Para o alto comando aliado, o Jeep Willys MB era uma peça de logística descartável. Para o exército alemão, era um alvo de oportunidade. Mas para o soldado da FEB, o Jeep era o seu melhor amigo, o seu escudo e, muitas vezes, a sua única via de escape de um inferno de estilhaços. Para entendermos como um simples veículo de reconhecimento se tornou o protagonista de um dos maiores gestos de humanidade da guerra, precisamos olhar para o que havia debaixo daquele capô coberto de neve. O coração daquela máquina era o lendário motor L-134 Go Devil. Um motor de 4 cilindros em linha que entregava 60 cavalos de potência. No papel, parecia pouco diante dos motores Maybach que moviam os tanques alemães. Mas o segredo do Willys não era a força bruta, era a relação entre peso e tração.
Com apenas pouco mais de 1 tonelada, o Jeep possuía uma agilidade que deixava os pesados veículos de transporte da Wehrmacht atolados na lama italiana, o temido fango. No entanto, o Jeep que saía das fábricas em Ohio, nos Estados Unidos, não estava pronto para o que os brasileiros tinham em mente. Quando os pracinhas chegaram ao Vale do Rio Sérquio e posteriormente ao Vale do Reno, eles perceberam que o manual de instruções americano era apenas uma sugestão. O terreno era uma armadilha vertical. Trilhas que haviam sido feitas para mulas de carga agora tinham que suportar o peso de patrulhas armadas. Foi aqui que o fator brasileiro entrou em ação através dos nossos mecânicos de campanha. Se o general alemão ria do aspecto sujo e desleixado dos veículos da FEB, era porque ele não entendia a ciência do improviso que acontecia nas oficinas móveis brasileiras. Nossos graxeiros e sargentos de manutenção, muitos deles vindos de pequenas oficinas de subúrbio no Brasil, começaram a realizar modificações táticas, que hoje seriam chamadas de engenharia de campo extrema. Primeiro, veio o problema das emboscadas alemãs. Os tedescos tinham um hábito macabro. Esticavam fios de aço ou arames farpados de uma árvore a outra, na altura do pescoço, atravessando as estradas. Como os jipes brasileiros operavam quase sempre com o para-brisa abaixado, para evitar que o reflexo do vidro revelasse sua posição aos snipers alemães nas cristas dos montes, o motorista e o comandante do jipe ficavam vulneráveis a serem degolados. A solução brasileira? Eles soldavam uma barra de ferro vertical, em forma de foice ou T, bem na frente do para-choque dianteiro. Era o corta-fio, uma peça de metal bruta, rústica, mas que salvou centenas de vidas brasileiras, cortando o arame inimigo antes que ele tocasse a pele do soldado. Mas a máquina não era apenas para o combate. Ela era a extensão da alma do brasileiro. E é aqui que a técnica encontra a humanidade do nosso roteiro. O regulamento militar americano proibia estritamente o transporte de civis e o uso de recursos para fins não militares. Mas o brasileiro olhava para o jipe e via um espaço vazio que podia salvar uma vida. Nas fendas laterais do chassi, onde deveriam ir ferramentas de sapa, os brasileiros prendiam sacos extras de mantimentos. Debaixo dos assentos, onde se guardavam kits de primeiros socorros, os pracinhas escondiam tabletes de chocolate e latas de ração C para distribuir aos órfãos de guerra. A capacidade de carga do Willys era de 250 quilos. No entanto, em fotos históricas da FEB, vemos esses jipes carregando o dobro disso. Como? O jeitinho. Os brasileiros reforçavam os feixes de molas com pedaços de metal recuperados de veículos destruídos. Eles ajustavam o ponto de ignição do motor Go Devil para que ele pudesse rodar com combustível de baixa octanagem ou misturas improvisadas quando a logística americana falhava. Enquanto o exército alemão dependia de uma cadeia de suprimentos rígida e de peças de reposição complexas que, se faltassem, inutilizavam um tanque inteiro, o brasileiro mantinha seu jipe rodando com arame, vontade e uma criatividade que beirava o impossível. Se um radiador furava por um tiro de Mauser, o brasileiro usava clara de ovo ou farinha para estancar o vazamento temporariamente e continuar a missão. Era a lata velha contra a perfeição ariana, e a lata velha não parava de subir a montanha. O cenário de combate na linha gótica era um teste de resistência para o metal. As estradas eram minadas com as terríveis Schuh-Mini, minas de sapato, e as S-Mini, conhecidas como Bouncing Betty, que saltavam à altura da cintura antes de explodir. Dirigir um jipe nessas condições era um ato de coragem suicida. Mas os motoristas brasileiros desenvolveram uma técnica de direção agressiva, mantendo o motor em alta rotação para garantir que a tração 4x4 não perdesse o contato com o solo instável. Enquanto os artilheiros nas metralhadoras .50, montadas no pedestal central, mantinham os ninhos de metralhadoras alemãs sob fogo constante. O contraste era gritante. De um lado, o oficial alemão em seu elegante Kübelwagen, o Jeep da Volkswagen. Um veículo tecnicamente bem construído, mas com tração apenas traseira, que sofria terrivelmente no barro.
Do outro, o brasileiro em seu Willys batido, sem pintura, mas que passava por cima de tudo. Aquele general alemão que citamos no início, Friedrich von Senger, começou a notar que os brasileiros estavam em todos os lugares. Se uma patrulha alemã tentava se infiltrar por uma ravina, considerada intransitável, lá estava um jipe da FEB, roncando seu motor Gold Devil, bloqueando o caminho ou trazendo reforços. Mas o que mais enfurecia e ao mesmo tempo confundia o comando alemão era a logística do pão que mencionamos. Eles não conseguiam processar como um exército que estava no meio de uma ofensiva sangrenta, como a de Monte Castelo, encontrava tempo e espaço em suas viaturas para transportar alimentos para o inimigo civil. O que os alemães chamavam de falta de disciplina era, na verdade, uma tática de guerra psicológica não planejada. Ao verem o jipe brasileiro chegando com comida em vez de apenas baionetas, a população italiana passava a ser os olhos e ouvidos da FEB. Os civis informavam aos brasileiros onde estavam as minas, onde os alemães haviam escondido seus canhões 88mm e quais trilhas eram seguras. A lata velha brasileira, com seu motor remendado e sua carga de pão e esperança, estava conquistando o território mais valioso de qualquer guerra, a lealdade do povo. E enquanto o general alemão ria da estética do nosso veículo, o seu próprio exército começava a desmoronar por dentro, incapaz de lutar contra um inimigo que tinha a coragem de ser humano no meio da barbárie. Mas o verdadeiro teste para o jipe da FEB e para o coração dos nossos pracinhas ainda estava por vir. No próximo capítulo, veremos o momento em que esse mesmo jipe, sob fogo cruzado, teve que escolher entre seguir as ordens de combate ou arriscar tudo para salvar o que restava de uma aldeia destruída. Você já conhecia essa engenhosidade dos mecânicos brasileiros na guerra? O corta-fio foi apenas uma das muitas invenções que nasceram do nosso sangue. Se você se orgulha da nossa história, deixe o seu like e comente: "A cobra fumou". Isso ajuda o algoritmo a levar a história da nossa FEB para mais brasileiros. O inverno de 1945 não trouxe trégua, trouxe o ápice do desespero. Nas estreitas passagens de Gádio Montano e nos arredores da massacrada cidade de Montese, o solo não era mais composto de terra, mas de uma mistura viscosa de neve derretida, sangue e o óleo que vazava das máquinas destruídas. Foi nesse cenário de pesadelo que o Jeep da FEB deixou de ser apenas um transporte para se tornar uma lenda mística entre os civis italianos e um enigma para o comando alemão. O general von Senger e seus oficiais de Estado-Maior, protegidos em bunkers aquecidos, recebiam relatórios que beiravam o absurdo. Suas patrulhas de elite, os temidos Jäger, relatavam que posições defensivas alemãs estavam sendo flanqueadas não por tanques pesados, mas por jipes brasileiros que apareciam em lugares onde, tecnicamente, nenhum veículo motorizado deveria chegar. O que os alemães não sabiam era que o motorista brasileiro e o seu Willys haviam desenvolvido uma simbiose única. Onde o manual dizia "pare", o pracinha dizia "acelera". Em uma dessas madrugadas de neblina fechada, um jipe da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária avançava em direção à linha de frente sob um bombardeio de saturação. Os estilhaços de morteiros alemães de 81mm riscavam o céu como meteoros de morte. O objetivo oficial era levar munição para uma unidade isolada, mas no meio do caminho, o sargento brasileiro ao volante avistou o que restava de uma igreja bombardeada. Ali, escondidos entre os escombros, estavam dezenas de civis italianos, velhos, mulheres e crianças, que haviam sido usados como escudos humanos pelos alemães em retirada. Aqui, o conflito entre a máquina e o coração atingiu o seu ponto de ruptura. As ordens eram claras. A prioridade era o suprimento militar. Parar significava se tornar um alvo estático para a artilharia alemã, que monitorava a estrada através de observadores em pontos elevados. Mas o brasileiro não é um autômato de aço. O sargento olhou para a traseira do jipe, carregada de caixas de munição 130 e granadas, e tomou uma decisão que faria qualquer oficial de logística americano ter um colapso. Ele ordenou que metade da munição fosse descarregada ali mesmo,
na lama, para dar lugar aos feridos civis. Aquele general alemão que semanas antes rira da lata velha brasileira, agora via através de seus relatórios algo que a sua doutrina não podia computar. Ele via o inimigo arriscando a própria vida e a integridade de sua máquina, para salvar pessoas que nem sequer eram seus cidadãos. Para a mentalidade nazista, isso era fraqueza. Para a história da FEB, isso era a força máxima. O motor Go Devil rugia em rotações proibitivas. O Jeep, agora superlotado com crianças italianas e feridos, além do peso restante das munições, enfrentava uma subida com inclinação de 40 graus, coberta por gelo liso. Qualquer erro no pedal da embreagem faria o veículo deslizar para um precipício de centenas de metros. O motorista brasileiro, com os dedos congelados e quase sem sensibilidade, tratava o volante como se fosse uma parte do seu próprio corpo. Ele sentia cada vibração do chassi, cada perda de tração. Usando o jeitinho técnico, ele reduzia a pressão dos pneus manualmente para aumentar a área de contato com o gelo, uma técnica que hoje é comum no off-road, mas que ali, sob fogo inimigo, era instinto puro de sobrevivência. Enquanto o Jeep subia, uma metralhadora alemã MG-42 abriu fogo de uma encosta lateral. O som, como o de um pano rasgando, ecoou pelo vale. As balas traçantes cortavam a escuridão, atingindo o metal da carroceria. Um dos pneus dianteiros foi atingido. Em qualquer outra circunstância, o veículo estaria inutilizado. Mas o Jeep da FEB parecia movido por algo além da gasolina. O motorista manteve o pé no acelerador, compensando a direção no braço, enquanto o soldado na metralhadora .50 do pedestal respondia ao fogo, silenciando a posição alemã com uma rajada precisa que iluminou a encosta. Quando aquele Jeep finalmente chegou ao posto de socorro avançado, ele não era mais apenas uma máquina de guerra. Estava crivado de balas, com um pneu em farrapos e o radiador perfurado, mas cada vida que ele carregava estava salva. Os oficiais americanos que presenciaram a cena ficaram em silêncio. Eles nunca tinham visto um Willys ser usado daquela forma. Eles viam o Jeep como um item de inventário. Os brasileiros o viam como uma carruagem da esperança. O general alemão, em seu diário pessoal, mais tarde admitiria que havia algo imprevisível e profundamente perturbador no modo como os brasileiros lutavam. Não era a técnica superior, mas uma vontade indomável de preservar a vida, mesmo no meio da destruição. Ele percebeu que não estava lutando apenas contra um exército, mas contra uma cultura que o fascismo jamais conseguiria dobrar. Aquele Jeep da FEB, que começou a jornada sendo motivo de deboche por oficiais alemães arrogantes, estava agora gravando seu nome no panteão das máquinas lendárias. Ele provou que na mão de um brasileiro, um pedaço de ferro e 4 rodas podem se tornar o instrumento de um milagre. Mas o preço dessa bravura seria cobrado caro nas batalhas finais pela libertação do norte da Itália. Abril de 1945. A linha gótica finalmente rompeu. O que os generais alemães acreditavam ser uma barreira intransponível desmoronou sob a pressão constante da infantaria aliada e a audácia suicida dos pracinhas brasileiros. A 148ª Divisão de Infantaria Alemã estava em frangalhos. A arrogância que outrora ditava o tom nas reuniões de Berlim fora substituída pelo som rítmico e incessante dos pneus dos jipes da FEB, avançando sobre as ruínas do fascismo. A cena final desta história não ocorre em um campo de batalha, mas em um cenário de rendição em massa em Fornovo di Taro. Milhares de soldados alemães, outrora orgulhosos, agora marchavam com as cabeças baixas. E lá, postado na beira da estrada, estava o mesmo Jeep Willys que meses antes fora motivo de riso e desprezo. Ele estava irreconhecível. A lataria estava coberta por nomes de cidades italianas libertas riscados no metal: Camaiore, Monte Castelo, Montesi, Zocca. O general Frido von Senger, o homem que observara os brasileiros com desdém técnico, agora via o resultado prático daquele improviso que ele tanto subestimara. Ele viu oficiais alemães de alta patente sendo transportados para o cativeiro na parte de trás dos jipes brasileiros.
o mesmo espaço onde antes o pão era distribuído. O silêncio dos prisioneiros era o reconhecimento final de que a guerra não fora vencida, apenas por quem tinha o melhor canhão, mas por quem tinha a maior capacidade de se adaptar e de se manter humano. Tecnicamente, o Jeep Willys MB encerrou a Segunda Guerra Mundial como a peça de engenharia mais importante do conflito. O general George Marshall chamou o Jeep de a maior contribuição da América para a guerra moderna. Mas no contexto da Força Expedicionária Brasileira, ele foi muito mais do que um veículo de transporte. Ele foi a prova de que o jeitinho brasileiro não é uma falha de caráter, mas uma ferramenta de sobrevivência e inovação. Os nossos pracinhas provaram que a máquina é limitada pelo manual, mas o homem é limitado apenas pela sua coragem. Aquela lata velha que carregava pão, que salvava crianças sob fogo de artilharia e que subia montanhas de gelo com pneus carecas e radiadores furados, tornou-se o símbolo de um Brasil que o mundo não conhecia. Um Brasil que não recua, que não se curva à arrogância estrangeira e que, acima de tudo, sabe que a vitória sem dignidade é uma derrota disfarçada. Quando a guerra acabou e os nossos heróis retornaram para casa, muitos daqueles jipes ficaram para trás, doados ou vendidos para os civis italianos. Por décadas, naqueles mesmos vilarejos onde o pão brasileiro alimentara a fome de uma geração, os camponeses continuaram usando os Willys da FEB para reconstruir suas vidas, arando a terra e transportando colheitas. O metal brasileiro, forjado na guerra, tornou-se o sustento da paz. A lição que fica gravada no óleo e no sangue dos Apeninos é que nunca se deve rir de um brasileiro em sua máquina de improviso. Por trás de um radiador fumegante e de uma pintura descascada, pode estar o coração de um herói que está prestes a mudar o curso da história. O general alemão riu do jipe brasileiro, mas foi o jipe brasileiro que deu a última risada, cruzando a linha de chegada da vitória e deixando para trás um rastro de humanidade que o tempo jamais poderá apagar. A cobra fumou, e o rastro da sua fumaça ainda ecoa nos motores que se recusam a parar. Esta foi a história de como a humanidade venceu a frieza do metal. Se você sente o sangue ferver com o orgulho da nossa Força Expedicionária Brasileira, não deixe que essa história morra. Inscreva-se no Histórias de Máquinas Lendárias. Curta este vídeo e compartilhe com um patriota que precisa saber o que nossos avós fizeram naquelas montanhas geladas. Brasil, acima de tudo. Até a próxima missão.